Ok. Vou iniciar mais esse bloco para falar sobre as condições da ação novamente. Na verdade, eu vou revisar as condições da ação e vou acrescentar mais uma informação sobre as condições da ação. Tá? Então, ó, o que é as condições da ação? São os requisitos formais processuais para se ingressar com a ação. Nós temos um requisito chamado interesse processual ou interesse de agir, ou só interesse. E temos um requisito chamado legitimidade processual ou legitimidade da parte. Beleza, tranquilo. Lembrando que o interesse ele se divide na necessidade de o Poder Judiciário resolver o problema, na utilidade, né, na utilidade que a resolução do problema trará para a parte, e na adequação, que no sentido de que o pedido, a solicitação feita pela parte tem que ser uma solicitação adequada à situação pela qual ela está passando. Tá. A legitimidade processual, ela se divide em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. A legitimidade ordinária é uma legitimidade para a pessoa defender um interesse próprio em nome próprio, né? Defender em nome próprio um interesse próprio. A legitimidade extraordinária significa defender em nome próprio um direito alheio, um direito de outras pessoas. Beleza, a gente já sabe tudo isso, não vou detalhar, né? A gente já sabe. Agora, eu vou explicar uma coisa chamada legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Tá? A legitimidade ad causam e a legitimidade ad processum. Tá? É o seguinte, primeira coisa, a legitimidade para a causa é um outro nome dado para a legitimidade. Simples assim. Então, lembra, condições da ação se divide em interesse processual e legitimidade. A legitimidade tem um outro nome, um sinônimo, que é a legitimidade para a causa. Tá? Então, legitimidade processual, legitimidade da parte, legitimidade para a causa ou legitimidade ad causam são a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, é aquilo que eu já ensinei a vocês nas aulas anteriores. Tá bom? Então, a legitimidade para a causa tem a ver com a capacidade de uma pessoa ser parte em um processo judicial. Simples assim. Tipo assim, a pessoa sofreu algo no mundo real e essa pessoa vai trazer essa situação para o processo, para o Poder Judiciário. Percebe? Então, se essa pessoa foi essa pessoa realmente que passou pela essa situação no mundo real, é ela que deverá trazer essa situação para o Judiciário. Tá ok? Isso é legitimidade processual, legitimidade ad causam, legitimidade da parte. Aí eu vou pegar um exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, tá? Imagina o seguinte. Olha o exemplo que eu já falei uma vez para vocês, ó. João deve 10 mil reais para Pedro, aí Robson ingressou com a ação de cobrança contra o João. Olha a loucura. Imagina, o João tá devendo 10 mil para Pedro. Aí, de repente, Robson descobre que o João tá devendo 10 mil para Pedro. Aí, o que o Robson faz? O Robson nem conhece Pedro, nem conhece João. João não conhece Robson, Pedro não conhece Robson. Robson é um estranho. Aí o Robson resolve ingressar com uma ação judicial de cobrança contra João para cobrar esses 10 mil reais que o João tá devendo para Pedro, nem tá devendo para Robson. O Robson, doutores, aqui, não tem legitimidade. Não tem legitimidade para a causa. Não tem legitimidade ad causam. Não tem capacidade de ser parte. Porque não foi o Robson que se envolveu na situação do mundo real,
de João dever 10 mil reais para Pedro? Robson não tem nada a ver com a história. Beleza, isso é o que a gente já aprendeu sobre legitimidade. Tá ok, tranquilo. No entanto, doutores, então, ó, legitimidade para a causa, ou legitimidade ad causam, é uma legitimidade que é uma condição da ação, assim como o interesse processual. Beleza, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo ok. Legitimidade ad causam é um outro nome dado para a legitimidade que a gente já conhece. Só que existe um outro tipo de legitimidade chamada... Sempre o direito tem uma coisa para tentar embaralhar nossa cabeça, né? Ó, existe uma outra legitimidade que a doutrina ensina, chamada legitimidade ad processum, ou legitimidade para o processo, tá? Que é diferente de legitimidade ad causam, legitimidade para a causa. Uma coisa é a legitimidade para a causa, outra coisa, outros 500, né? É a legitimidade para o processo. Tá bom? Beleza. Vou citar um exemplo, porque quando a gente cita um exemplo, é mais fácil a pessoa entender. Vamos imaginar um seguinte exemplo, ó. João deve 10 mil reais para Pedro. Então, qual é a causa? Qual é a causa aqui? João deve 10 mil reais para Pedro. Essa é a causa. Essa é a situação do mundo real. É a causa. Tá bom? Beleza. Pedro é plenamente capaz por ter 18 anos de idade. Beleza. Por isso, ele mesmo, o próprio Pedro, sozinho, ingressou com uma ação de cobrança contra o João, o processo. Ok? Então, quando ele ingressa com a ação contra o João, isso gera um processo no Poder Judiciário. Beleza? Então, entenda que existem dois momentos aqui. A ação no Poder Judiciário, que é o processo, e a causa, que é o mundo real, né? João devendo 10 mil para Pedro. É a causa. Então, causa é diferente de processo. Beleza. Ok. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Ó. João deve 10 mil reais para Gustavo. Não é Pedro mais, é Gustavo. Então, qual é a causa? A causa é João deve 10 mil reais para Pedro. João deve 10 mil reais para Gustavo. Tranquilo. Aí continua, ó. Gustavo é absolutamente incapaz por ter 10 anos. Olha aí, lembra? Pedro tinha 18, beleza. Gustavo tem 10 anos. Imagine Gustavo com 10 anos se dirigindo ao Poder Judiciário falando para o juiz: tio, eu quero os meus 10 mil reais que o João está devendo. Imagina isso. Gustavo tem 10 anos, Gustavo não tem nem condições de conversar com um juiz numa audiência do Poder Judiciário, no fórum. Gustavo sabe lá que como é que faz isso? Gustavo não vai saber conversar com o juiz. Gustavo vai chegar lá, chamar o juiz de tio, pelo amor de Deus. O juiz não pode ser chamado de tio na audiência, o juiz tem que ser chamado de excelência. O juiz tem que ser... A pessoa tem que se dirigir ao juiz mais ou menos assim, ó. Peço a vossa excelência que ouça as testemunhas. Imagina o Gustavo chegando e falar assim: ô tio, tem como vossa excelência... Aliás, imagina o Gustavo de 10 anos chegar lá pro juiz e falar: tio, eu quero que tio ouça a testemunha, tio. Doutores, perceba que Gustavo, ele não tem condições de bater nas portas do Poder Judiciário. Mas Gustavo é uma criança que tem 10 mil reais para receber de João. Beleza. Tem 10 mil para receber de João. Aí, Gustavo, ele tem 10 anos, ele não pode entrar com a ação no Poder Judiciário. Ele vai ficar sem receber os 10 mil? Não, doutores. O que ele vai fazer? Ele vai lá procurar a mãe dele, e aí a mãe dele vai ajudar ele. Vai representar ele no Poder Judiciário, tá? Aí, continuando o exemplo, ó. Como o Gustavo tem 10 anos, por isso, Gustavo teve de ser representado
por sua mãe para ingressar com a ação de cobrança contra João. Entendeu aqui a lógica? Então, quando Gustavo ele é representado pela mãe para entrar com a ação, aí aqui temos um momento em que existirá o processo. Tá? Ó, Gustavo, ele tem 10 mil para receber de João. Isso aí é a causa. Agora, quando o Gustavo ele é representado pela mãe e eles entram com uma ação na justiça, aí temos o processo, é um outro momento. Então, doutores, perceba que o Gustavo, ele não pode, porque ele tem 10 anos, ele não pode sozinho procurar o Poder Judiciário. Ou seja, ele não tem legitimidade para o processo. Ele não tem legitimidade ad processum, tá? Agora, o Gustavo, ele pode ter um crédito de 10 mil reais para receber de João. O Gustavo seria uma pessoa que poderia receber os 10 mil de João? Poderia. João pode perfeitamente dever 10 mil reais para João. João pode dever 10 mil reais para Gustavo. Por exemplo, vamos supor que o Gustavo ele faça uma propaganda na televisão de 10 mil reais. Ele fica lá 30 segundos falando de, sei lá, de uma roupa lá, e ele ganha 10 mil reais para isso. Né? O João é um empresário e o Gustavo fez uma propaganda para o empresário, para divulgar a marca do empresário, João. O Gustavo, ele participou de uma situação no mundo real em que ele vai ter direito a receber 10 mil reais. Perceba que a causa é essa. A causa é, João deve 10 mil reais para o Gustavo. Então, o Gustavo tem legitimidade para essa causa, ele tem legitimidade para ter esse crédito de 10 mil reais por ele ter feito a propaganda da marca de João? Sim, ele tem legitimidade. O que ele não tem é a legitimidade para ele... o que ele não tem é a legitimidade para o processo. Para ele poder cobrar esses 10 mil reais na justiça, ele vai ter que ser representado pela mãe dele. Pela Maria, por exemplo. Vou colocar aqui. Maria. Ok? Então, entenda o que é legitimidade para a causa, a situação do mundo real, e o que é legitimidade para o processo, você ingressar com a ação judicial. Tá bom? Aí eu te pergunto, as condições da ação o interesse e a legitimidade. Só que é a legitimidade para o processo ou para a causa? Para a causa. Tá? A legitimidade para o processo não é uma condição da ação. Porque você pode colocar a mãe ali e resolver o problema, tá? A legitimidade para a causa que é uma condição da ação. Tá bom? Então, assim, na verdade, a legitimidade para o processo, a de processo, ela não é uma condição da ação, ela é um pressuposto processual, tá? Basta você colocar a sua mãe ali que você vai ter a legitimidade para o processo. Simples assim. Agora, tipo assim, tem como você resolver o problema da legitimidade para a causa? Tipo assim, por exemplo, João deve 10 mil reais para Gustavo. Aqui o exemplo de cima aqui, ó. João deve 10 mil reais para Pedro. Robson ingressou com a ação de cobrança contra João. Tem como você resolver esse problema? Não tem, você tem que arquivar o processo. Porque Robson jamais terá a legitimidade para a causa. Tá bom? Porque Robson não fez parte da causa de João dever 10 mil para Pedro. Então Robson jamais terá legitimidade para essa causa aí. Tá bom? Ok? Beleza. Agora aqui o outro exemplo. Ó. João deve 10 mil a Gustavo. Beleza. Essa é a causa. Gustavo tem legitimidade para a causa? Tem. Agora, Gustavo tem legitimidade para o processo? Não, porque ele tem 10 anos. Se ele tivesse 18 anos, ele teria legitimidade para o processo. Então perceba o seguinte, que a legitimidade para o processo você pode corrigir. A legitimidade para a causa você não pode corrigir. Tá, aqui ó. João deve 10 mil a Gustavo. O Gustavo tem legitimidade para a causa, beleza. Só que o Gustavo, ele não tem legitimidade para o processo. Aí como é que você corrige isso?
você coloca a mãe de João para representar o Gustavo. Beleza. Agora o exemplo de cima, ó. João deve 10 mil para Pedro. Beleza. Pedro tem legitimidade para a causa. Ok. Aí o Robson ingressa com a ação contra João. Robson não tem legitimidade para a causa. Não tem como você corrigir isso. Você tem que arquivar o processo. Tá bom? Ok? Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, legitimidade para o processo, ou legitimidade ad processum. É a capacidade de você estar em juízo, né? Você tem que estar em juízo. É diferente de você ser parte, é a capacidade de você estar em juízo, você ir perante o juiz, tá? É um pressuposto processual, não é condição da ação. Como ele é um pressuposto processual, ele pode ser corrigido. Vou colocar aqui, ó. Pode ser corrigido. Ó, o defeito pode ser corrigido. Beleza? Então, a legitimidade para o processo é um defeito que pode... Aliás, é um pressuposto processual que pode ser corrigido. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Pode ser corrigido. Beleza. A legitimidade para a causa é uma condição da ação. É uma condição da ação, não é um pressuposto. Por isso, como ela é uma condição da ação, ela não pode ser corrigida. Ok? Não pode ser corrigida. A legitimidade para a causa não pode ser corrigida. A legitimidade para o processo pode ser corrigida. Ou seja, se você não tem legitimidade para a causa, o seu processo vai ser arquivado. Não tem como corrigir isso. Agora, se você não tem legitimidade para o processo, mas tem legitimidade para a causa, aí você pode corrigir. Como que você corrige? Você coloca sua mãe. Se você tem 10 anos, você coloca sua mãe para te representar. Aí pronto, aí o processo não vai ser arquivado. Tá bom? Beleza. Espero que você tenha entendido isso. Agora o que eu vou fazer? Responder uma questão que cobrou esse assunto. Tá? Então vamos lá. Vamos responder essa questão agora. Então, isso que eu falei, doutores, se você perceber bem, se você perceber assim com bastante paciência, você verificará que tudo que eu falei tem a ver com o artigo 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa legitimidade aqui é a legitimidade para a causa, a legitimidade ad causam, tá bom? Ok. Então vamos lá, vamos responder a questão aqui, ó. TRF1 2017 CESP. Integram as condições da ação, o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Corretíssimo, mas está muito certo essa alternativa aqui, tá bom? Essa questão. Né? É uma questão bem técnica, inclusive. Porque você poderia ficar com dúvida no tal do ad causam. Só que você já aprendeu que a legitimidade ad causam é a legitimidade para a causa, ou legitimidade processual, ou legitimidade da parte, ou capacidade de ser parte. Ok? Então, se tivesse aqui, ó, ad processum, estaria errado. Tá? Porque a legitimidade ad processum não é condição da ação. Na verdade, a legitimidade ad processum é um pressuposto processual que pode ser corrigido. A legitimidade ad causam é uma condição da ação que não pode ser corrigida. A gente já viu isso. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido a diferença entre legitimidade ad causam, que é a condição da ação, e legitimidade ad processum, que não é condição da ação. Tá bom? Então, com esse entendimento, você consegue responder essa questão com muita, mas muita facilidade. Tá bom? Beleza. Perceba que isso aqui cobrou o artigo 17 e cobrou a doutrina também, que eu já te passei. Vou fazer uma pausa, aí daqui a pouco eu volto para falar algumas outras informações relevantes para a banca CESP. Até logo então, daqui a pouco a gente volta.